10 milhões de emoções surpreendentes. Descubra o incrível. Rafael sempre sonhou grande. Desde pequeno, nas manhãs ensolaradas de sua pequena cidade no interior do Brasil, ele imaginava e desenhava bolos e pães que superariam as mais altas expectativas. E, com a ajudinha sempre firme de Dona Maria, sua mãe, em 2013, ele deu o primeiro passo audacioso e incrível: abriu uma padaria no fundo de casa. Os olhares duros da elite local o viam apenas como um padeiro, mas dentro de seu coração ardia a chama de um verdadeiro artista da culinária. Os desafios vinham como ondas, muitas vezes desesperadoras. A luta por ingredientes de qualidade, a concorrência desleal dos grandes estabelecimentos e o preconceito que pairava sobre suas costas eram provas que testavam sua força. E ainda assim, o cheiro do pão fresco que saía do seu forno se espalhava pelas ruas, arrastando vizinhos como uma sinfonia acolhedora, formando laços que transformavam estranhos em amigos. Ele se tornava o porto seguro de pessoas como Dona Ana, que compartilhava as histórias mais incríveis de sua juventude, e Paulo, o veterano de guerra que buscava abrigo de seus traumas em um simples papo recheado de pão quente. Por isso, quando Rafael teve a ideia de organizar um festival comunitário, seu coração pulsou com emoção e esperança. Ele imaginou música, dança e, claro, os melhores quitutes que poderia oferecer. Era uma oportunidade de unir pessoas, fortalecer laços e mostrar que a cultura local merecia ser celebrada. Mas, enquanto os dias se passavam, a pressão apenas aumentava. A elite não deixaria barato ver aquela padaria se tornando um ponto de luz em meio à escuridão do descaso. E assim, no limiar do que prometia ser o maior evento da cidade, o desespero ameaçava tomar conta de Rafael. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Foi na véspera do festival, enquanto a cidade se preparava para celebrar, que o inesperado aconteceu. Um incêndio, fruto de um acidente banal, consumiu sua padaria em chamas. Aquelas labaredas não apenas queimaram a estrutura que ele havia construído com tanto amor, mas também pareciam devorar suas esperanças e sonhos. Rafael, incrédulo e arrasado, sentou-se entre os escombros e questionou se tudo aquilo tinha valido a pena. A dor no peito era intensa, mas antes que ele pudesse se afundar na tristeza, algo surpreendente aconteceu. Os vizinhos que ele tanto havia aquecido com pão e sorrisos se uniram como nunca. Juntos, eles enfrentaram as chamas e ofereceram apoio, cimentando um laço que nem o mais prometedor dos festivais poderia criar. Rafael percebeu que a verdadeira transformação, o sucesso que realmente buscava, não estava em números ou lucro, mas na incrível capacidade da sua comunidade de se unir em tempos difíceis. Agora, ele se via diante de um novo desafio: reconstruir não só sua padaria, mas o coração daquela cidade. O festival ainda chegaria, mas o que isso significaria depois de tantas reviravoltas? A expectativa pairava no ar, e Rafael se perguntava se conseguiria, finalmente, juntar todos os fragmentos e transformar seu maior sonho em realidade novamente. Os dias após o incêndio foram uma mistura de dor e renovação. Rafael encontrou-se rodeado por vizinhos e amigos que, em um gesto de solidariedade surpreendente, ofereceram não apenas palavras de consolo, mas também ajuda prática. Da noite para o dia, sua casa se transformou em um quartel de operações. As mesas da cozinha, antes destinadas apenas a refeições, agora estavam cheias de doações, farinha, açúcar e outros ingredientes que a comunidade trouxe como uma promessa de reconstrução. Cada dia era uma nova jornada. As mãos de Dona Maria estavam sempre ativas e ela se desdobrava entre cuidar do filho e coordenar as doações que chegavam. "Esse pão não vai se fazer sozinho, meu filho", dizia ela com um sorriso singelo, mas determinado, sempre ressaltando a esperança que habitava seu coração. Rafael começava a entender que aquele incêndio, que parecia ter disparado um alerta sombrio, poderia ser na verdade uma bênção disfarçada.
O festival continuava em sua mente, mas agora com uma nova missão: resgatar a essência da sua padaria, das relações, dos sorrisos e dos sonhos da cidade. Naquela semana, as reuniões para o festival se tornaram mais frequentes e intensas. Com a ajuda de Dedé, um amigo de infância que sabia tocar violão e tinha ideias fervilhantes, o plano começou a tomar forma. Dividiram as tarefas e envolveram a comunidade em cada detalhe, como organizar apresentações musicais, danças folclóricas e, o mais importante, preparar um banquete com os pães e bolos que Rafael havia sonhado por tanto tempo. As vozes se misturavam em discussões animadas, as risadas ecoavam e, aos poucos, o pesadelo do incêndio começou a se desvanecer. Entre os preparativos, Rafael percebeu que havia algo mais além da reconstrução de sua padaria. Cada conversa, cada interação e cada compartilhamento de ideia o levavam a redescobrir a força que vinha do coletivo. Um certo dia, enquanto organizavam a decoração, Paulo, o veterano que buscava abrigo em suas conversas, chegou com um grande sorriso e uma caixa antiga. Dentro dela estavam fotografias de eventos passados da cidade. Aquelas imagens eram um lembrete de que por trás de cada rosto havia uma história única de superação e união. "Vamos resgatar isso!" gritou Paulo, sua voz poderosa contrastando com a fragilidade da situação. Mas ainda havia desafios ao horizonte. A elite da cidade, que tinha olhares aversos a qualquer forma de progresso que não estivesse em sua esfera de controle, começou a manifestar incômodo. Comentários maldosos e olhares tortos passaram a permear a atmosfera já carregada. Rafael não podia deixar que a negatividade invadisse o espaço que ele estava tentando construir. O amor que sentia pela sua cidade era maior que qualquer crítica, e a solidariedade que recepcionava também se transformou em força. Enquanto o festival se aproximava, ele sabia que precisava enfrentar o medo e a insegurança. O evento não era apenas uma celebração, mas um manifesto da resiliência da comunidade. Ele começou a pensar nos pratos que iria preparar e, em cada receita, colocava não só ingredientes, mas também a esperança de reerguer o que fora perdido. Foi em uma manhã, enquanto preparava uma fornada de pães recheados com doce de leite, que Rafael ouviu sua mãe chamá-lo. "Vem ver a luz que a cidade está ganhando, meu filho", disse ela com empolgação. Ao olhar pela janela, ele viu uma pequena multidão se formando. O festival estava mais próximo do que ele imaginava. Uma onda de energia quase palpável enchia o ar. Rafael sorriu, sentindo um calor no peito e um impulso de seguir em frente, mas, ao mesmo tempo, uma pergunta se formava. Será que todo esse esforço seria suficiente para mostrar àqueles que desprezavam seus sonhos que a força da comunidade pode, de fato, superar qualquer barreira? A dúvida ainda pairava, e a ansiedade de um futuro incerto o encorajava a dar o próximo passo. O momento da verdade estava finalmente se aproximando. O dia do festival amanheceu radiante. O sol brilhava como se estivesse torcendo pela comunidade, e o cheiro de pão fresco começava a se espalhar pelo ar. Rafael respirou fundo ao abrir a porta da sua casa. A cidade estava viva, cheia de movimento, risadas e uma esperança contagiante. As barracas se alinhavam lado a lado, decoradas com bandeirinhas coloridas que balançavam ao sabor do vento. Ele viu Dedé conferindo os instrumentos musicais, armando tudo com um cuidado e entusiasmo que só os amigos de verdade têm. "Esse dia vai ser histórico, meu amigo", exclamou Dedé, enquanto afinava seu violão. Enquanto Rafael caminhava entre as barracas, sua mente viajava pelas memórias das noites em que sonhou com aquele festival. Ele podia quase sentir os ânimos alchados, as vozes cantando juntos, a alegria pulsando. Mas também havia um eco de nervoso. Será que tudo sairia como planejado? Ele sentia a pressão, mas ao mesmo tempo uma faísca de determinação. Por um momento, Rafael hesitou, preso entre a alegria e o desânimo. Ele se lembrou dos rostos que o olhavam com desconfiança, aqueles que não acreditavam que ele poderia transformar a dor em algo tão bonito. Mas, no fundo, sabia que a comunidade estava ali, os amigos estavam a seu lado e juntos eram mais fortes. Com um gesto decidido, começou a colocar os pães e bolos nas mesas. Cada pão que saía do forno carregava não só sabor, mas também a história de superação e união. Ao lado dele, Dona Maria organizava as guloseimas com um sorriso ampliado. "Esse aqui é especial, filho.
O amor é o ingrediente secreto, disse ela, piscando com os olhos brilhantes. As palavras dela ressoavam como uma sinfonia na mente de Rafael, trazendo calma e confiança. O festival começou a ganhar vida. As pessoas chegavam em grupos, trazendo energia vibrante, dançando e cantando. Risos e aplausos ecoavam entre os barracões. O ambiente pulsava uma força coletiva que ele não poderia ter imaginado. Um canto onde o passado se encontrava com o futuro, onde o incêndio se tornava uma memória distante, quase irrelevante diante daquelas novas memórias sendo criadas. Em um instante, durante uma pausa para recarregar as energias, Paulo apareceu novamente, trazendo uma novidade que fez o coração de Rafael bater mais rápido. "Olha o que eu consegui", disse, segurando uma bandeira antiga da cidade, manchada e desgastada, mas que ainda vibrava a história. Ele a ergueu como um troféu e a multidão imediatamente se voltou para olhar. "O que nos uniu um dia pode nos unir de novo", gritou Paulo. A multidão explodiu em aplausos e Rafael reconheceu que cada aplauso ecoava não só reconhecimento, mas também um chamado à ação. Mas no canto da praça, ele avistou figuras conhecidas, membros da elite local, com expressões desdenhosas. Eles observavam, em um misto de surpresa e indignação, um festival que não esperavam que fosse tão grandioso. A adrenalina subiu. Em uma fração de segundo, ele se tornou muito consciente do peso do olhar deles. A dúvida se instalou novamente dentro dele. Seria ali, diante daquela multidão que acreditava nele, que Rafael teria que enfrentar não só seu passado, mas também o olhar crítico daqueles que desejavam que ele falhasse. Com a bandeira erguida e o coração pulsando, ele decidiu que mais do que um festival, era hora de um manifesto sobre o que a comunidade realmente significava. E assim, as vozes se uniram, as palmas ressoaram, e no coração de Rafael uma certeza cresceu. Ele precisava ser a voz que superasse o medo e a insegurança, não apenas por ele, mas por todos os que o rodeavam. Com um sorriso firme, ele se virou para a multidão. "Vamos celebrar não só a comida e a música, mas também a nossa união. Este é apenas o começo." Mas, apesar da euforia à sua volta, Rafael ainda se perguntava: seria o suficiente para conquistar a cidade e deixar claro que juntos eram imbatíveis? As palmas da multidão pareciam criar uma onda, pulsando em uníssono com o coração de Rafael. Ele respirou fundo, sentindo o amor e a energia circulando entre os presentes. As palavras de Paulo reverberavam em sua mente. "O que nos uniu um dia pode nos unir de novo." Ele sabia que aquele momento era mais do que um evento, era um renascimento. O som do violão de Dedé flutuava no ar e logo um grupo começou a dançar ao som da música, criando um espetáculo à parte. As crianças, com sorrisos de orelha a orelha, se uniam em rodinhas, enquanto os mais velhos observavam com olhos emocionados. Rafael se sentia levado pela corrente de alegria, mas também trazia uma ansiedade sufocante. Cada grito de apoio e cada olhar admirado alimentavam sua determinação, mas as figuras da elite ainda pairavam como sombras. Ele sabia que ter aquela festa na cidade representava uma batalha. Dentro de si, Rafael desejava que aqueles que hesitavam, que duvidavam, fossem tocados, que vissem a força daquela união. O calor do sol na sua pele só intensificava suas emoções. Era hora de agir. "É preciso dar um exemplo", murmurou para si mesmo. Em um gesto que parecia ser uma decisão irrevogável, ele fez um sinal para Dedé parar com a música. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Todos os olhares se voltaram para ele, curiosos. "Meus amigos, nosso festival é o símbolo da nossa luta, a luta contra o preconceito. Vamos mostrar que somos mais do que somos vistos." Sua voz ecoava, séria e determinada. "Precisamos provar que juntos somos mais fortes. Vamos utilizar esse momento para reafirmar o que somos." Os rostos na multidão eram uma mistura de surpresa e entusiasmo. Rafael viu algumas mãos se levantando, batendo na palma da outra, formadas em um compasso natural. As expressões de alegria começaram a se mesclar com a emoção. Era como se a cidade estivesse respirando ao mesmo tempo, coletiva e unida. Tinha que ser naquele momento. E então, sem pensar muito, ele chamou Paulo e Dedé para se juntarem a ele à frente da multidão.
Era uma formação, um símbolo de união palpável. Juntos, levantaram a bandeira antiga da cidade. Um gesto simples, mas poderoso. O vento bateu levemente na bandeira desgastada, fazendo-a balançar com um vigor inesperado. Essa cidade tem história, e nós somos parte dela, todos nós juntos. Rafael gritava agora, sentindo uma onda de coragem que superava suas inseguranças. O povo começou a gritar, a energia era contagiante. As pessoas levantavam os braços em um clamor coletivo, e por um instante mágico, os membros da elite também se viraram, um pouco surpresos, um pouco incomodados. Sabiam que as coisas estavam mudando, mas o que isso significava para eles? Mas Rafael não podia se deixar influenciar por eles. O que realmente importava era o que estava acontecendo naquelas centenas de corações pulsantes ao seu redor. Ele sentia que, naquele exato momento, um novo capítulo começava a ser escrito. Com a bandeira erguida e os olhos brilhantes de esperança, ele apresentou a proposta para um concurso. As melhores ideias para o futuro da cidade apresentadas durante o festival. Seria uma forma de reverter o sentimento de desconfiança e promover mudanças em conjunto. Enquanto as ideias começavam a borbulhar entre a multidão, um forte sentimento de pertença se espalhava. Todos se sentiam parte de algo maior. Rafael, no entanto, ainda sentia uma leve inquietação. Ele foi capaz de mover a comunidade, mas e os céticos? Como fazer com que eles se unissem realmente ao movimento? E nesse momento de criação e esperança, ele viu novamente os membros da elite. Rostos desdenhosos que o observavam de longe, interpretando a situação com olhares questionadores. Teria a coragem de enfrentar os desafios que viriam e, mais importante, conseguiria conquistar a confiança e o respeito daquelas figuras? Rafael respirou fundo. O festival estava apenas começando, e ele sabia que a verdadeira batalha estava por vir. O que ele tinha pela frente não era fácil, mas ele estava pronto para lutar por aqueles que estavam ao seu lado. Com o coração acelerado, ele entendeu que cada passo dado era uma nova oportunidade. O que a comunidade realmente poderia fazer, juntos, para transformar aquela cidade marcada pela dor em um lugar de esperança plena? Essa era a pergunta que ressoava em sua mente enquanto olhava para o horizonte. O futuro prometia mais surpresas e desafios, e Rafael sabia que seu papel na história estava apenas começando. A energia do festival parecia criar uma corda invisível ligando todos ali presentes. Rafael pôde sentir isso em cada abraço apertado, em cada sorriso compartilhado. A música de Dedé lentamente voltou a tocar, mas agora de uma forma diferente, não apenas como um som de fundo, mas como uma trilha sonora para um momento de mudança. As notas embelezavam as vozes emocionadas daquelas pessoas, cada palavra uma promessa de que o novo futuro estava ao alcance. Enquanto a multidão dançava e riam, Rafael fez uma pausa para observar. Ele viu velhos conhecidos, aqueles que antes se cruzavam na rua em silêncio. Ali estavam, agora, dividindo o espaço, as histórias e os sonhos. Era uma ressignificação da cidade, um renascimento visceral que pulsava em seus peitos. Mas, em meio à euforia, uma dúvida começou a germinar no coração de Rafael. E se essas vozes se calassem novamente, como antes? Rafael! O chamado de Paulo surgiu como um balde de água fria. Ele se virou e viu seu amigo se aproximando, com uma expressão preocupada. Precisamos conversar, tem gente dos dois lados da praça falando. Rafael suspirou. As figuras da elite que o inquietavam agora começaram a ocupar não apenas os cantos da festa, mas sua mente. Eles não eram só sombras, mas pessoas com poder, com palavras afiadas que poderiam desestabilizar todo esse movimento. O que eles estão dizendo? Perguntou, fazendo questão de olhar em seus olhos. Estão questionando a legitimidade disso tudo. Dizem que uma festa não vai resolver os problemas da cidade, que são só protestos temporários. A voz de Paulo carregava uma frustração subjacente, e Rafael pôde ouvir o eco das dúvidas nas palavras do amigo. A resposta do coração de Rafael surgiu em um lampejo de determinação. Então vamos mostrar a eles que não é só uma festa. Precisamos que todos entendam que essa é uma plataforma, uma chance de transformar nossas ideias em ações concretas. Ele gesticulou para a multidão, agora ainda mais animada. Não somos apenas um grupo dançando, somos uma comunidade que quer ser ouvida.
Naquele momento, Rafael percebeu que se quisesse conquistar as forças tradicionais que habitavam sua cidade, ele precisaria fazer mais do que um apelo à emoção. Ele precisava dar passos concretos. E se organizássemos um painel aqui mesmo, ainda hoje? Convidar pessoas para debater suas propostas seria a oportunidade perfeita para mostrar a seriedade de nossa luta. Você acha que eles viriam? Paulo parecia incerto, mas Rafael sentia um impulso, uma luz que iluminava seu caminho. Se não forem, ficará claro que só querem manter as coisas como estão. Mas se vierem, teremos a chance de mostrar que somos cidadãos que merecem ser ouvidos. Se a comunidade iluminar suas ideias, talvez consigamos inspirá-los a se juntar a nós. O olhar de Paulo começou a brilhar com a perspectiva, e Rafael o conhecia bem o suficiente para saber que agora era a hora de agir. Ele começou a chamar outras pessoas para ajudar a coordenar a ideia. Assim que organizou tudo, a energia da multidão mudou de tom novamente. Havia um propósito no ar. Não muito tempo depois, a tenda foi montada e a palavra se espalhou rapidamente. As adversidades começaram a se transformar em diálogos, e Rafael começou a sentir uma onda de esperança inundando seu coração. As vozes que antes estavam à sombra da elite começaram a se levantar, ideias borbulhando, sugestões sobre como a cidade poderia ser moldada de uma nova maneira. Rafael estava ciente de que ainda seria uma luta árdua para deslindar as discórdias que por tanto tempo separaram a comunidade, mas o ritmo pulsante da música e o brilho dos olhos de suas pessoas o encorajavam a seguir. Mas enquanto a festa se desenrolava e o painel começava a ganhar forma, um silêncio peculiar caiu quando uma figura familiar emergiu entre a multidão. Era Helena, seu antigo amor, com uma expressão que misturava surpresa e determinação. O que ela estaria pensando? O que ela tinha a dizer? O coração de Rafael começou a acelerar, pois sabia que seu encontro com ela poderia mudar tudo. E agora, com as ideias fervilhando na cidade e rostos conhecidos aparecendo, Rafael se perguntava, estaria ele preparado para lidar com o passado que nunca realmente deixara para trás? Helena se aproximou com passos cautelosos, como se estivesse pisando em um terreno desconhecido. Rafael sentiu a respiração prender-se na garganta, um misto de nostalgia e ansiedade. Aqueles olhos que um dia foram seu lar, agora tinham um brilho diferente, uma determinação que ele não conseguia decifrar. Rafael, eu não esperava te encontrar aqui, iniciou ela, com a voz firme mas suave. A multidão ao seu redor parecia desaparecer, como se os dois estivessem em uma bolha criada pela carga emocional que pairava no ar. Ele tentou encontrar palavras que correspondessem à intensidade do momento, mas as frases pareciam não se formar. Eu também não. Helena, é bom te ver, respondeu ele, tentando soar casual, enquanto seu coração batia como um tambor. A música lá fora continuava, mas nada parecia tão vibrante quanto a presença dela naquele instante. A última vez que se encontraram, as despedidas não foram fáceis. As feridas ainda cicatrizavam, e ele sabia que seu sentimento por ela não havia desaparecido. Eu ouvi sobre o painel, continuou Helena inquieta. Acho que é um passo importante. Precisamos de vozes como a sua, de alguém que realmente se importe com essa comunidade. O encorajamento dela trouxe um lampejo de esperança a Rafael, mas ao mesmo tempo reacendeu questionamentos profundos. Ele não viu apenas apoio, mas o desafio de buscar a verdade sobre o que sentia um pelo outro. O que você está fazendo aqui? Ele deu um passo para mais perto dela, sentindo a eletricidade se acumular entre eles. Você sabe que é complicado. Complicado sempre foi, respondeu ela sem hesitar. Mas eu não posso ignorar o que está acontecendo. Estou aqui para lutar, Rafael. Isso, nós, não podemos deixar de lado. As palavras dela carregavam um peso que ressoava em seu peito. Ele precisava de coragem para dizer o que sentia, mas o medo do silêncio dela o paralisava. A música trocava de batida, e os sons de riso e diálogo flutuavam ao redor. Enquanto isso, dentro dele, uma tempestade se formava. Helena, a última vez que estivemos juntos, tudo se perdeu de forma tão rápida. Se perdeu? Não, Rafael, apenas estava adormecido, interrompeu ela com um sorriso triste. Vejo que você se dedica a essa luta. É lindo, mas não podemos esquecer do que também sentimos. A nossa batalha não é só pela cidade, ela também é sobre nós.
As palavras dela estavam lá, abertas e desafiadoras, como uma porta se abrindo para um futuro incerto. O que ele deveria escolher? A luta pela cidade ou pelo coração? Eu quero que você faça parte disso. Ele estava se referindo ao painel, ao movimento, mas as nuances do significado estavam além do que ele mencionava. O que você quer dizer com isso? Helena inclinou a cabeça, avaliando-o, suas mãos entrelaçadas. Essa luta é sua, Rafael. Não podemos dividir nossas esperanças e dores. Isso depende de que lado você escolher. Ali, no meio da festa, Rafael se deu conta de que Helena era mais do que um eco do passado. Ela era parte do futuro que ele imaginava para a cidade, e talvez para eles. Mas o que isso significava na prática? Ele olhou para a multidão, aqueles rostos prontos para serem ouvidos, e teve certeza de que precisava de mais do que apenas uma ideia. Precisava de um plano que integrasse todos, incluindo Helena. Você se juntaria a mim, ao painel, Helena? Que tal façamos isso juntos? Assim, poderíamos dar voz ao que nos une. A animação tomou conta dele, e entre os olhares da multidão, eles poderiam encontrar a conexão que os dois sempre desejavam. Um sorriso reluzente apareceu no rosto dela, mas antes que pudesse responder, uma gritaria se elevou do lado oposto da praça. Um grupo de pessoas começou a se agitar, e o coração de Rafael caiu. O que estava acontecendo agora? Eles poderiam estar prestes a enfrentar algo inesperado. E, assim, em meio a um momento de esperança e redescoberta, a grande dúvida pairava no ar: como a cidade reagiria à pressão do que estava por vir? Rafael sentiu um frio na barriga, pois sabia que o verdadeiro desafio ainda nem tinha começado. A agitação na praça aumentava a cada segundo, como uma onda prestes a tomar forma. Rafael olhou para Helena e viu que seus olhos estavam fixos no centro da confusão. As vozes se misturavam em uma cacofonia de medo e incerteza, e ele sentiu sua mão ser segurada com firmeza por ela. O gesto era mais do que um apoio, era um chamado à ação. "Vamos lá", disse Helena, já puxando-o em direção ao tumulto. Rafael hesitou por um instante, ainda absorvendo as palavras dela, as promessas de uma nova aliança. Mas não havia tempo a perder. A multidão estava se aglomerando e a adrenalina tomava conta dele. "Podemos ajudar", ele gritou, tentando se fazer ouvir através do barulho. Ele não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas algo na atmosfera fez seu coração acelerar. Era a urgência do momento que pedia movimento, e ele não poderia se permitir ficar para trás. Ao se aproximarem, perceberam que um pequeno grupo estava em conflito com a segurança do evento. Um homem gesticulava agressivamente, cercado por outros que o apoiavam. Era um protesto, sem dúvida, e aquelas vozes carregavam um desespero que Rafael não podia ignorar. "A cidade pertence a todos nós", ecoava em meio aos murmúrios. Algo dentro dele se acendeu. Ele sabia que isso era parte da batalha pela qual lutaria. "Precisamos falar com eles", sugeriu Helena, seus olhos determinados. Rafael assentiu, embora o medo ainda persistisse. Como poderiam fazer isso? Ele respirou fundo antes de avançar para o centro da agitação. "Pessoal, pessoal!", gritou Rafael, levantando as mãos em um gesto de calma. A multidão começou a prestar atenção. "Nós entendemos a dor de vocês. A luta que travamos por esta cidade é também a de vocês." Um silêncio momentâneo se estabeleceu. O homem à frente hesitou, o olhar desafiador suavizando-se um pouco ao ouvir aquelas palavras. Era o primeiro passo, uma tentativa de empatia. "Estamos aqui para ouvir, não importa a divisão. Se queremos mudar as coisas, precisamos unir nossas vozes." A última frase ecoou no ar, tocando o coração de alguns. Rafael notou que Helena não hesitava, a presença dela ao seu lado era como uma âncora. A energia estava mudando, e ele sentiu o peso que havia na atmosfera dissipar-se aos poucos. Mas ainda havia ceticismo. "E o que vocês vão fazer?", indagou um dos participantes do protesto, com os braços cruzados. "Só olhar e esperar as coisas mudarem?" "Não, estamos aqui para lutar e agir, para dar voz às nossas questões", Helena respondeu com firmeza, virando-se para integrar aquele grupo que estava a ponto de se revoltar. "Eu sou Helena, e quero que vocês se juntem a nós no painel. Juntos podemos mostrar às autoridades que somos uma comunidade unida." As palavras de Helena pesavam no ar, e a multidão começou a murmurar. Rafael sentiu um misto de alívio e expectativa.
Poderia aquilo realmente ser um começo? Poderiam transformar a dor em um movimento poderoso? Mas, antes que pudesse analisar a situação, um apito estridente cortou o ar. Rafael se deu conta de que a segurança estava se aproximando e o clima mudava novamente. A tensão parecia voltar a subir. Precisamos agir rápido, ele gritou, voltando-se para o grupo. Se não nos unirmos agora, podemos perder esta chance. Os olhares se encontraram novamente, e Rafael sentiu a energia coletiva se intensificar. Era um momento que ambos aguardavam. O que eles não esperavam, porém, era a revelação que poderia desmoronar tudo. Enquanto a segurança se aproximava, algo mais do que o tumulto estava prestes a se revelar. E assim, com essa nova onda de incertezas, eles se preparavam para enfrentar não só a força externa, mas também as verdades que poderiam vir à tona e ameaçar tudo o que construíram juntos. Será que seriam capazes de suportar o que estava por vir? A segurança se aproximava e Rafael sentiu o coração acelerar ainda mais. O que poderia acontecer agora? Ele se questionou se aquela união momentânea conseguiria se manter diante da pressão. O apito agudo parecia convocar não apenas os seguranças, mas também um sentimento de iminente desespero que pairava no ar. "Rafael, olhe!" disse Helena, apontando para o homem que liderava o protesto. Ele havia recuperado um pouco de compostura, agora se erguendo com uma determinação renovada. "Precisamos nos unir pela cidade, não podemos deixar que o medo nos divida." O homem acenou com a cabeça, e um murmúrio de concordância se espalhou como um fogo em palha seca. Rafael sentiu uma onda de esperança. Era a hora de canalizar a energia que pulsava ali. "Isso mesmo!" Rafael gritou de volta. "Precisamos mostrar a eles que estamos juntos, que a cidade é nossa e ninguém nos silenciará." A multidão começou a se agitar de maneira positiva, as pessoas levantando os punhos em apoio. Embora a segurança se aproximasse, algo mais forte que o medo se instaurava ali. Mas então, um dos seguranças, robusto com uma expressão dura, passou à frente e gritou: "Voltem para casa, esse não é o lugar para vocês." As palavras ecoaram como um balde de água fria, e a energia positivista vacilou. Os rostos se tornaram ansiosos, a incerteza se infiltrava novamente. Rafael observou desesperado, enquanto algumas pessoas começaram a olhar para os lados, buscando uma saída. Ele precisava agir rápido. "Pessoal, escutem, esse é o nosso momento." Ele se virou para a multidão. "Se cada um de nós se retirar agora, eles vencerão. Precisamos ser mais fortes, precisamos ser mais visíveis." "Mas e se eles atacarem?" alguém gritou de trás, um tom de medo na voz. Aquilo fez com que alguns hesitassem ainda mais. Helena não perdeu tempo. Ela se posicionou na frente de Rafael com um olhar determinado que o surpreendeu. "Se nos dividirmos, já perdemos." O que é ser uma comunidade se não estarmos juntos em momentos de dificuldade? As palavras dela ressoavam na praça. "Saí do meu sofá e vim aqui para lutarmos por algo que acredito. E eu sei que muitos de vocês também estão aqui por isso." Enquanto falava, a multidão aos poucos começou a vibrar, as energias se reacendiam. Rafael percebeu que a força de Helena não era apenas a dela, era algo mais. Era como se ela capturasse não só sua confiança, mas também a de todos ao redor. O homem que havia protestado inicialmente levantou uma mão, como se quisesse tomar uma decisão. "Se estamos juntos, então vamos mostrar isso a eles." Sua voz ecoou, e os braços ainda cruzados dos que estavam céticos começaram a relaxar. Rafael fez um sinal, encorajador. Sabia que todo olhar na praça agora estava voltado para eles, e a segurança em direção à multidão não parecia mais ameaçadora, mas sim uma oportunidade de transformação. Então, do fundo da multidão, uma nova voz se destacou. "Vamos então! Juntas somos mais fortes!" Um sentimento avassalador ocupou o espaço. Rafael respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O que estava nascendo ali poderia se transformar em um movimento real. Mas antes que pudesse aproveitar aquele momento, uma linha de seguranças tomou posição entre eles e a saída, com as expressões ainda aguerridas. Helena segurou a mão de Rafael mais firme, e o olhar dela dizia tudo. O que estavam prestes a enfrentar exigia coragem. Mas algo ainda pairava no ar, como um mistério não revelado. Uma nova estridência de sirenes ecoou ao longe, e Rafael percebeu que algo grande estava se aproximando.
Instante a instante, a determinação aflorava nos corações, mas o futuro parecia incerto. Resta saber o que mais a noite se revelaria. Seriam eles capazes de resistir ao que estava por vir? Rafael sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. A insegurança estava estampada nos rostos ao seu redor, mas a chama acesa pela coragem coletiva parecia ofuscar o medo. Ele olhou para Helena, que estava ali, firme ao seu lado, com os olhos brilhando. Era como se eles estivessem se comunicando sem precisar de palavras, cada um absorvendo a força emanada do outro. As sirenes se aproximavam e a agitação da multidão aumentava. Era uma mistura de ansiedade e determinação, um eco de vozes que não queria se calar. A tensão era palpável, mas Rafael sabia que aquele era o momento pelo qual eles haviam lutado. Ele levantou a voz novamente, desta vez com mais fervor. Lutamos por nossos direitos, não vamos deixar que nos calem. A resposta foi instantânea, um grito coletivo tomou conta da praça, como um trovão ressoando no céu. Porém, à medida que os seguranças se aproximavam, a realidade ameaçava aquele espírito inflamado. Os rostos que antes estavam cheios de esperança, agora mostravam compromisso, mas também medo. Vocês não estão sozinhos, gritou um homem mais velho, sua voz trêmula, mas clara. Estamos juntos nessa! E assim, a onda de solidariedade se espalhou. Rafael percebeu que a multidão não apenas reagiu à palavra de cada um, mas também se transformou. Eles eram uma comunidade, um todo amalgamado a partir de sonhos, destemores e esperanças. À medida que os seguranças continuavam a avançar, Rafael sentiu a necessidade de fazer algo mais. O que os esperava? Um final trágico? Uma vitória retumbante? Ele não sabia, mas estava decidido a lutar. Justamente quando ele respirou fundo para partir em direção à linha de frente, uma voz familiar ecoou através da multidão. Rafael! Helena! Era Lucas, o amigo de infância. Ele corria em direção a eles. Seu rosto misturava ansiedade e alívio. O que está acontecendo? Lucas, estamos aqui para lutar. Precisamos que todos se unam, respondeu Rafael, o coração batendo pesado. A cidade muda, mas só se formos fortes juntos. Lucas olhou para a linha de seguranças, a expressão uma mistura de medo e determinação. Eu não sei se isso é seguro, mas não posso ficar parado. Ele pegou o braço de Rafael. Conte comigo. Outros na multidão começaram a perceber que Lucas havia chegado. Um fluxo de energia se formava, um movimento natural que incentivava cada um a tomar uma atitude. A linha de seguranças se tornava uma parede, mas a vontade do povo apenas crescia. Helena se virou para a multidão novamente, suas palavras atravessando o medo. Não somos apenas um grupo de pessoas, somos uma comunidade que luta pelo direito de ser ouvido. Essa luta é nossa. Os aplausos e gritos de apoio aumentaram como se os energizassem, cada um alimentando a coragem do outro. Os punhos se erguiam mais uma vez, não apenas como gesto de resposta, mas como sinal de força. Rafael sentiu as lágrimas nos olhos, mas não era por tristeza, era a emoção de uma transformação coletiva. Então, algo inesperado aconteceu. Um dos seguranças, aparentemente mais jovem, hesitou. Rafael pôde ver a dúvida em seus olhos. Aquela fraqueza, naquele momento crucial, era o que precisavam. A multidão observou, e a tensão quase se quebrava. Mas, de repente, uma ordem foi gritada, e o segurança voltou a olhar com dureza. A chance era momentânea, mas Rafael sabia que um passo em falso poderia mudar tudo. O que faremos agora? Sussurrou Helena, segurando a mão de Rafael com força. Ele podia sentir seu coração pulsando junto ao dela. A expectativa no ar era pesada, mas uma coisa continuava chamando sua atenção. No fundo, algo se formava. Uma nova bandeira em meio àquela confusão, uma possibilidade que poderia prevalecer. E assim, os olhares que antes estavam apenas no chão, agora se direcionavam para a linha de seguranças. A multidão parecia estar prestes a decidir. Rafael se sentia no centro desse furacão de emoções. O que aconteceria a seguir? Era hora de fazer a escolha mais importante de suas vidas. Os olhos da multidão estavam fixos na linha de seguranças. A tensão envelopava o ar e a expectativa pulsava como um coração coletivo. Rafael tomou a frente, entrelaçando os dedos de Helena, sua âncora. O que eles viviam ali não era apenas um festival, mas um grito de liberdade e transformação.
Estamos juntos, ele bradou, sua voz ecoando pela praça. Essa cidade é de todos nós. Se um de nós se atreve a sonhar, somos todos obrigados a lutar por esses sonhos. As palavras retumbaram, cada sílaba alimentando o fogo nos corações da multidão. Ele podia sentir a energia crescente, como um fio elétrico ligando cada pessoa ali. Os seguranças hesitaram. Aquela linha que antes parecia impenetrável, agora mostrava fissuras. O jovem segurança, que antes mostrava firmeza, parecia confuso. Rafael usou isso a seu favor. Essa não é só uma batalha por um festival, é uma batalha por vidas, por dignidade, por um futuro. E então, como se um comando invisível tivesse sido dado, a multidão começou a se mover, unida, um mar de vozes e esperanças reunidas em frente àquela barreira. Não vamos recuar! O clamor aumentava, e o som ressoava como um eco de determinação. Helena deixou a mão de Rafael, avançou um passo à frente e disse: cada centímetro dessa praça é nosso. Cada pessoa ao nosso redor tem uma história, um sonho. Se não falarmos por nós mesmos, quem o fará? A multidão irrompeu em aplausos e gritos de apoio, cada palavra dela fortalecendo a união, como se estivessem todos puxando para um mesmo lado, lado a lado, coração a coração. Os seguranças, inicialmente implacáveis, começaram a olhar uns para os outros, questionando a ordem que receberam. Entre perigos e incertezas, Rafael percebeu uma abertura. Vamos mostrar ao nosso povo que juntos somos imbatíveis. Não precisamos de violência, precisamos de respeito. A cidade pertence a todos nós. Um murmúrio de concordância se espalhou entre os seguranças. A dúvida começava a reinar nas expressões deles. O homem que liderava o protesto, que antes estava agitado, avançou com um olhar decidido. Estamos aqui para viver em paz. Cada um de vocês é crucial para esta mudança. Os seguranças hesitaram, e a multidão, agora um só corpo, estava tão próxima que a energia emitida se tornava quase tangível. Então, o momento de ação chegou. Rafael decidiu dar um passo ousado. Se a nossa cidade é forte, então vamos demonstrar isso. Vamos nos unir na dança, na música, no sorriso. É assim que vamos nos fazer ouvir. Ele começou a se mover, imitando os passos dançantes de Dedé. A música ecoou de novo, e uma onda de riso e alegria começou a circular. As pessoas foram se juntando à dança, transformando a tensão em celebração, o medo em liberdade. E aos poucos, os seguranças começaram a relaxar suas posturas. A praça foi tomada por risos e danças. O que antes era um terreno de batalha, agora se tornava um espaço de festa e comunidade. Rafael sabia que aquele ato de união transformava a luta em algo positivo, algo que iria além de uma simples posição em frente a uma linha de segurança. As vozes começaram a se levantar em um canto de esperança e resistência. À medida que a música preenchia o espaço, o jovem segurança olhou para seus colegas e fez um gesto, como se convidasse a join that celebration. E, de repente, ele deu um passo à frente, tirando seu chapéu com um sorriso tímido. Se vocês compartilham suas histórias, nós vamos ouvir. Neste momento, algo mágico aconteceu. A comunidade uniu-se, todos juntos, a alegria reverberando por toda a cidade. Rafael olhou para Helena, visivelmente emocionada e radiante. Ele sabia que aquele momento era crucial, não só para a festa, mas para toda a transformação que desejavam. As palmas se uniram como uma sinfonia, e os rostos que antes estavam marcados pela desconfiança agora brilhavam com otimismo. Rafael não podia acreditar que tudo havia se desenrolado assim. A luz da mudança estava diante deles. E assim, no meio da dança e do amor, Rafael se virou para a multidão e disse: este é apenas o começo. Temos muito trabalho pela frente, mas juntos podemos transformar nossa cidade. Os gritos de entusiasmo ecoaram novamente, e com a força coletiva ressoando, ele entendeu que a batalha que estavam travando não era mais só por um evento, mas por uma vida inteira de sonhos e união. O festival não apenas ressurgiu das cinzas, mas se tornou um marco na história da cidade. Rafael, Helena e todos aqueles que estavam ali nesse momento especial se tornaram a alma de um novo capítulo. Um capítulo que reescrevia não apenas a própria cidade, mas também a força da comunidade que nunca teve medo de sonhar e acreditar.
Agora, enquanto olhavam para o futuro, Rafael sabia que a verdadeira transformação já havia começado. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais transformações inspiradoras como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Deixe um like imediatamente para ajudar a alimentar o algoritmo e nos trazer mais histórias incríveis. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final que transforma. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam viver essas mudanças. Você faz a diferença na nossa comunidade.